Aleluia! Diga: eu sou livre para adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Amém? Podem sentar. Aleluia! Nós podemos dançar no sobrenatural. Dançar no sobrenatural é quando a música que você está ouvindo não é outra a não ser a palavra. Porque é a palavra que te motiva, é a palavra que te inspira, é a palavra de Deus que te salva, é a palavra de Deus que te sustenta em todo o tempo. É por isso que eu e você não podemos abrir mão dessa palavra. Amém? Eu sei que nesses dias, últimos dias, todo mundo estava comemorando o nascimento de Jesus, né? Assim, o Natal simboliza. E eu sei que esta data perdeu muito sentido para alguns, mas para quem é filho de Deus, é uma oportunidade gloriosa que eu e você temos de manifestar o amor do Pai. Porque de fato Jesus nasceu em nossos corações. E hoje Ele é o Senhor da nossa vida. E nós, quando olhamos para trás, nós conseguimos discernir, identificar quem nós éramos e quem nós somos hoje. Por causa do amor do Pai. Por causa de Jesus. Então, como nós temos que ser gratos porque Ele nasceu? Diga: Jesus nasceu para que eu não morresse. Jesus nasceu para que eu e você tivesse a própria vida de Deus que não tem fim, uma vida eterna. Afinal de contas, eu e você fomos criados, não fomos criados para morrer. A morte veio como consequência, como salário, como resultado do pecado, de fazer aquilo que Deus não nos criou para fazer, de não entender o propósito de Deus, de não dizer sim ao plano dele. Então a morte veio como resultado da separação da vida, da separação de Deus, como resultado do pecado, de errar o alvo. Mas a vida se manifestou entre nós através de Jesus. Diga: o Pai não desistiu de mim. Sabe, queridos, eu já vinha pensando sobre viver uma vida de ações de graças, desenvolver uma vida de ações de graças. E eu estava: Pai, qual é o tema que eu vou dar a essa ministração? E hoje, enquanto eu estava, meditando, me preparando para vir, a palavra que saltou no meu espírito foi: faça valer a pena. Diga comigo: faça valer a pena. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus por você. Você não foi comprado com preço de ouro nem de prata. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. A sua vida e a minha vida custou a vida do Filho de Deus. Tudo que Ele passou aqui, a coroa de espinho, não era para Ele, queridos. Ele não merecia. Os pecados que Ele levou ali na cruz, não era porque Ele tinha praticado alguma coisa errada. Não, os pecados que Ele levou foi o meu e o seu, para eu e você sermos livres da escravidão, do domínio do pecado. O homem distante de Deus, ele não tinha domínio sobre as coisas lhe dominavam. Por quê? Porque ele estava dominado pelo Senhor das trevas. Mas uma vez que Jesus disse sim ao Pai para cumprir um plano perfeito, que foi nos dar a oportunidade de abrir uma porta e dizer: meu filho, eu estou te esperando. Venha, a porta está aqui. Tudo que você foi roubado, tudo aquilo que você foi enganado, tudo aquilo que você perdeu, eu estou aqui para te indenizar e mostrar ao diabo que você é a minha semelhança, você é a minha imagem. Todo o potencial de criar, de dominar, de governar, de ser uma autoridade, eu dou a você. A porta está diante de você. Que porta foi essa, Jesus? Nós não podemos tratar como comum a nossa salvação.
Nós não podemos viver uma vida rotineira, fazendo as mesmas coisas, e sem ter dentro de nós aquela disposição, aquele desejo ardente de melhorar a cada dia. Eu não sei você, mas eu estou insatisfeita em relação ao que eu tenho ofertado ao Senhor. Eu posso fazer muito mais, porque Ele não me deu qualquer espírito, Ele me deu do próprio Espírito. Eu não tenho uma natureza inferior a dele, eu tenho a mesma natureza. Diga, eu tenho a mesma natureza do Pai. O potencial que eu e você temos não é inferior ao potencial do Criador, porque quando Ele nos criou, Ele compartilhou conosco das suas atribuições divinas, do seu governo, do seu caráter, da sua natureza, da sua habilidade, capacidade para dominar, para governar, para mudar o caos e manifestar ordem, para manifestar vida onde existe morte, para manifestar cura onde existe doença. Meu amado, meus amados irmãos, tudo que eu e você precisamos para viver uma vida além da marca, acima do natural, já nos foi confiado em Cristo. Quem está em Cristo nesta manhã? Você é filho de Deus. Você não é mais um na multidão. Você é o próprio Pai em ação aqui na terra, através da sua vida, quando você considera o que Ele diz a seu respeito. Não podemos viver uma vida, um evangelho no raso, na superficialidade, sem experimentar coisas extraordinárias, tanto na nossa vida como também para manifestar na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos salvos para salvar outros. Jesus, o que Ele tinha para fazer, Ele fez. Ele nos tornou dignos e nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Ele restaurou a nossa comunhão com o Pai. Então a nossa comunhão com o Pai é a mesma comunhão que Jesus tem com o Pai. A diferença é que Jesus, Ele sabia investir. Ele dava prioridade à comunhão com o Pai. Jesus abria mão daquilo que muitas vezes para a sua carne natural era confortável, era agradável, era bom, era lícito, mas Ele abria mão das coisas daqui, porque tudo são passageiras. As coisas daqui mudam. O que permanece é a vontade de Deus, o que permanece é a palavra. O que permanece é quando eu e você decidimos abrir mão dos nossos planos para cumprir os planos dele. Porque os nossos planos é uma tentativa de dar certo, mas os planos dele já dão certo, porque são abençoados por ele. E como filhos, nós conhecendo o Pai que nós temos, vai ser fácil para mim e para você discernir os planos que Ele tem para nós. Mas enquanto a gente não tem uma clareza maior, nós precisamos ser fiéis com o conhecimento que nós temos recebido dele. O que nós temos feito diante das instruções que Ele durante todo este ano tem trazido para nós. O Pai nos ama tanto que Ele está o tempo todo nos instruindo, nos ensinando o caminho que nós devemos andar para viver uma vida bem-sucedida. Amém? Nós precisamos desenvolver esse coração grato, desenvolver uma vida de ações de graças. Amados, quem tem um coração cheio de ações de graças não tem tempo para reclamar, não tem tempo para murmurar. A Bíblia diz que todas as coisas são puras para os puros. Você já parou para pensar que existem pessoas que toda vez que ela lembra de algo no passado, ela só lembra do que foi ruim, mas ela não consegue discernir e entender: ei, eu passei por tudo aquilo, mas eu triunfei, eu venci. Jesus mudou a minha história. Hoje, independente do que eu passar, Ele sempre será o Senhor. Eu sempre vou triunfar, porque eu tenho experimentado que circunstâncias não têm o poder de me destruir, não têm o poder de me paralisar, porque o maior está em mim. Amém? Nós precisamos lembrar das coisas que passaram para dar graças e dizer como o apóstolo Paulo disse: mas graças a Deus, o Pai, que em Cristo Jesus sempre, diga comigo, sempre me conduz em triunfo.
O apóstolo Paulo, pelas coisas que ele sofreu e passou por ser perseguido pelo evangelho, por aquilo que ele cria, por aquilo que ele ensinava, por fazer o bem, por libertar as pessoas de espíritos imundos, por libertar as pessoas da cegueira espiritual, por curar pessoas, cumprindo o plano de Deus. Quantas vezes ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágios, quantas vezes ele chegou ao perigo de morrer por amor ao evangelho. Mas você não vai ver o apóstolo Paulo se lamentando, reclamando, culpando a Deus. Não, você vai ver o apóstolo Paulo se alegrando, porque é por amor a Deus que ele está sendo perseguido, é por amor a Deus que ele está sofrendo as ofensas. Pior foi o que Jesus passou e ele não desistiu de nós, e ele não abriu mão do plano de Deus, porque ele tinha poder. Ele disse: eu tenho poder para dar e para tirar a minha vida. Ele deu, ele se deu. O homem não podia tocar em Jesus se ele não tivesse dado direito. Jesus podia a qualquer momento clamar ao Pai, e os anjos viriam e socorreriam Jesus. Ele não precisaria passar pelo que ele passou, mas também nós não estaríamos aqui para viver uma vida vitoriosa, para viver uma vida triunfante, para fazer parte do plano de Deus e da família de Deus. Então não é pouca coisa você fazer parte da família de Deus. Não seja um religioso. Não foi para isso que Jesus nasceu. O que é ser um religioso? Vir à igreja, orar, levantar as mãos, cantar e viver a vida do mesmo jeito. Viver nas mesmas práticas. Está na hora de sermos mais intensos. Está na hora de sermos mais fervorosos. Está na hora de, ao abrir a nossa boca, nós entendermos que será na demonstração do Espírito e do poder a manifestação da presença, a manifestação da palavra. Faça valer a pena cada gota de sangue que Jesus derramou por você. Faça valer a pena a coroa de espinho que ele levou por mim e por você sem merecer. Faça valer a pena ele ter deixado o seu bem mais precioso, que era a sua comunhão com o Pai, e se separar do Pai para nos resgatar e trazer para junto dele. Amém, queridos? Faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz, para que você fosse levado ao trono, para que você fizesse parte da realeza. Oh, aleluia. Pai, eu te dou graças pelos olhos abertos para ver e ouvidos para ouvir o que o teu Espírito tem para dizer nesta manhã. Vários irmãos nossos, eles foram mártires e pagaram com a própria vida por não negar o evangelho, por não negar a fé que eles tinham em Jesus. Para que eu e você pudéssemos hoje ter acesso à Bíblia e ter essa liberdade de dar o nosso culto a Deus, muitos pagaram com a vida. E sabe, amados, quando nós estudamos um pouco mais sobre a história da igreja, você vai ficar constrangido, porque o que nós enfrentamos são coisas tão pequenas, e eu vejo tanta gente desistindo de Deus, desistindo do chamado, desistindo de servir, por coisinhas tão pequenas. E nós vemos nossos irmãos, eles e suas famílias eram lançados para ser espetáculo público no Coliseu, e eles soltavam as feras, os leões, para devorá-los, e a Bíblia diz que eles louvavam enquanto eram devorados por leões. É muito fácil a gente cantar isso, quando não era eu e você, nem a nossa família que estava ali para pagar esse preço. Mas a eternidade para eles era tão real, Jesus para eles era tão real, que eles estavam prontos a dar o bem maior que eles tinham, que era a vida, por um bem eterno, por um bem maior. Eles sabiam que com Jesus eles tinham tudo o que eles precisavam para viver bem, que eles não eram só esse corpo, eles eram um ser eterno com Deus, um ser espiritual, alguém que tinha uma aliança que é eterna, que não existe circunstância, nem a morte pode quebrar o que Jesus fez por nós. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa a você. Todos nós, enquanto estivermos aqui na terra,
Nós passamos por tribulações, passamos por aflições, passamos por coisas que nós não gostaríamos de passar. Mas quando nós estamos firmados na palavra, que é uma rocha inabalável, nada vai conseguir roubar a nossa alegria. Pelo contrário, aquilo que o diabo usa para nos destruir, Deus usa para nos promover quando nós permanecemos fiéis. Aquilo que o diabo usa para tentar nos frustrar, para tentar nos roubar, para tentar nos convencer que a palavra não funciona, Deus usa para promover o nosso nome, nos exaltar e envergonhar o diabo. Porque quem tem que se lamentar, quem tem que chorar todos os dias é o diabo e não eu e você. Por quê? Porque para ele não tem mais jeito, ele já foi julgado, o destino dele já foi julgado. Mas eu e você, nós temos o dia, o dom da vida, o dia que nós vivemos hoje é um presente dado por Deus. O maior e melhor de todos os presentes, papai não negou por amor a mim e a você, que foi dado o seu único filho, o único filho que ele tinha, o que eu e você temos feito em relação a este presente que nós temos recebido. Porque se o investimento foi alto, é porque o pai sabe que nós podemos fazer coisas muito maiores. Afinal de contas, o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele disse que se nós crêssemos na palavra, crer não é só concordar com a mente ou com um aceno de cabeça, ou achar a mensagem muito bonita. Crer é você ter a responsabilidade, é você ter a seriedade, é você ter o compromisso de adorar a Deus em qualquer situação, sendo visto ou não. Aqui é apenas um lugar onde nós nos reunimos para sermos aperfeiçoados pela palavra, para crescermos em fé, para crescermos em amor, para ajustarmos alguma coisa que está fora de lugar, para a gente voltar o foco para a palavra, para a gente voltar o foco para o plano que Deus nos criou para vivermos nessa terra. Mas é na nossa casa, é no nosso trabalho, é diante dos nossos vizinhos, é diante da nossa família que nós temos que ser luz, que nós temos que manifestar a natureza que nós temos. Nós não podemos esperar que o mundo tenha um comportamento diferente, mas o Pai espera que eu e você tenhamos, porque nós somos a imagem e semelhança dEle, e nós estamos aqui na terra para refletirmos a sua imagem em tudo que fazemos, em tudo que falamos, nos nossos negócios. Deus não criou filhos desequilibrados. Nós temos o fruto do Espírito em nós, porque nós fomos gerados pela palavra incorruptível, pela palavra eterna, pela palavra que é perfeita, que criou todas as coisas, e no nosso espírito nós recebemos, ele produziu um fruto chamado amor. Nós temos o próprio amor de Deus dentro de nós, para manifestarmos uns pelos outros. E esse amor, ele começa a ser evidenciado por Deus, pela palavra. Quanto do nosso tempo nós temos dedicado à palavra? Quanto do nosso tempo nós temos dado prioridade para a palavra nos educar? Para a palavra, o Espírito da palavra, o Espírito da sabedoria nos influenciar? Ou você está satisfeito com o tipo de vida que você tem levado? Amado, Jesus sempre priorizou a palavra. Uma certa vez os discípulos chegaram para ele com cuidado, sabe, porque sabia que ele estava sem comer. E eles foram comprar alguma coisa, daqui a pouco ele disse: você já comeu? Jesus disse: olha, a minha comida não consiste nessa comida, no alimento natural do corpo. A minha comida não consiste nessas coisas, mas fazer a vontade do Pai. Que era a prioridade para Jesus? Mais importante que o alimento do corpo, que a gente sabe que é necessário, não é assim? Mas Jesus considerava muito mais importante o alimento do Espírito, fazer a vontade do Pai, ter uma vida consagrada, ter uma vida discernindo o que o Pai esperava que ele fizesse, do que mesmo alimentar o seu corpo. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós temos muito mais consciência de alimentar o nosso corpo do que de alimentar o nosso espírito. E eu vou te dizer, alimentando o corpo mais do que o espírito, você vai ficar insensível e vai deixar de desfrutar coisas maiores.
e vai deixar de desfrutar coisas grandes, porque está diante de nós. O Espírito tem soprado a vontade de Deus para esses dias. O Espírito tem soprado em conferências, em cultos como esse que nós temos nos congregado, nos reunidos para cultuar ao Senhor. O Espírito tem soprado que coisas grandes estão chegando. Mas é para aqueles que estão atentos, é para aqueles que não estão distraídos, é para aqueles que têm dado prioridade ao Espírito, é para aqueles que têm dado prioridade a se alimentar da palavra, é para aqueles que têm se enchido tanto da palavra que quando abre a boca só fala o que a palavra diz. Diga: a minha boca é um manancial de vida. Então se prepare, amados, esteja pronto, para que na hora que esse vento soprar e o de repente chegar, não vai, sabe, vai encontrar você pronto para receber e surfar nas ondas do Espírito, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Diga: cada dia é um presente de Deus. A vida é um dom de Deus, e é para ser apreciada, e é para ser desfrutada. E sabe quem pode fazer isso? Eu e você, porque nós temos a vida de Deus em nós. Aleluia! Aprenda a apreciar o melhor da vida com quem você ama. Você ama Jesus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças? Aprenda a apreciar a vida na presença dEle. Porque a presença dEle, ela não sai quando você sai da igreja, não. A presença dEle habita em mim e em você. Aprenda a apreciar a presença dEle nessa jornada da vida. Ele não quer que eu e você carregamos pesos, excessos, com preocupações, com ansiedades, o que o mundo faz, porque eles desconhecem o Pai que nós temos. Mas eu e você não fomos criados para viver esse tipo de vida medíocre, ansiosos e preocupados. Não, nós somos criados para apreciarmos a vida, o melhor que Deus criou para nos oferecer, porque o melhor da vida Ele deu para os filhos. Comer o melhor da terra, governar sobre a terra. Ei, progresso é algo para filho. Viver uma vida bem-sucedida é algo para filho de Deus. Mas nós precisamos considerar essas coisas. Aprenda a apreciar o melhor da vida, amando ao Senhor, tendo prazer na sua presença, sabe? Celebra essa aliança de amor que foi fundamentada em Cristo. Uma aliança de amor, uma aliança eterna, uma aliança sem fim. Celebra, aproveita cada oportunidade para você expressar esse amor ao Senhor. Sabe, a gente se reuniu com a minha família, e no meu coração esse ano vai ser diferente. Esse ano não vou fazer o que todo mundo faz, não. Esse ano a minha prioridade não vai ser a ceia, ainda que a ceia seja importante. Sentar à mesa, ter comunhão, né? A experiência da mesa. É um tempo tão importante, onde muitas vezes a gente passa o ano sem ver as pessoas da família, e naquele dia todos estão reunidos. Então existe um propósito para estar ali, um propósito maior, que é celebrar a vida, que é celebrar o amor, que é celebrar a aliança do Pai que fez conosco através de Jesus. E a gente começou e vamos fazer um culto. Antes de qualquer coisa, vamos adorar. Antes de qualquer coisa, vamos celebrar, porque nós estamos aqui guardados, em paz, cheios de saúde, protegidos por causa de Jesus. Jesus é a nossa videira verdadeira e nós estamos enxertados nele. E porque temos Jesus, nós podemos viver uma vida cheia de gratidão, reconhecendo a sua presença, reconhecendo o seu cuidado, reconhecendo a sua salvação, reconhecendo tudo o que ele fez por nós. E nós podemos experimentar em tempos de guerra a paz que excede todo entendimento. Não tem preço. Tem muita gente que daria tudo o que tinha para ter paz. Porque nem uma noite de sono eles conseguem ter. São escravos de coisas, escravos de riquezas, escravos
Mas eu e você somos livres. Não temos problema nenhum com riquezas. Não temos problemas nenhum com o que é bom, porque nada nos domina. Quem é Senhor é Jesus. Nós é que dominamos. Amém, queridos? Então nós começamos com um culto. Porque num tempo como esse são tantas sugestões, são tantas vozes, só antes de qualquer coisa, vamos reconhecer aquele que nos proporciona tudo de bom que nós temos. A família é um presente de Deus, tem que ser celebrada, mas nós precisamos entender que o nosso fundamento é o amor de Deus, o nosso fundamento é Jesus. Deus é o próprio amor, amém? Ele é a fonte do amor, porque Ele nos amou, nós podemos hoje amar também. Porque nós recebemos pelo seu Espírito do seu amor. Então, cada oportunidade que nós temos, seja o Natal, seja qualquer outra data, sabe, quando você estiver reunido ou conversando com alguém, faça valer a pena. Dê o seu melhor. Seja Jesus na vida das pessoas. Seja aquele que promove a paz. Seja aquele que é guardião da unidade. Sabe? Seja um cooperador de Deus nessa terra, para Ele se manifestar com grande glória e poder. E Ele se manifesta, o Pai se manifesta através da vida dos seus filhos. E quem são os filhos? Sou eu e você. Ele conta conosco. Amém? Jesus disse, olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e até maiores. Quem disse? Jesus. Jesus mente? Você foi chamado para fazer as mesmas obras que Jesus fazia, e até maiores. A gente viu homens onde a sombra deles curava pessoas. Que intimidade, que convicção, que relacionamento. É isso que o Pai espera de mim e de você neste tempo, amados, porque o mundo só vai piorar. O mundo só tem notícia ruim, mas eu e você temos as boas novas de grande alegria para dar todos os dias. O diabo chegou atrasado, as circunstâncias chegaram atrasadas, porque nós sabemos quem somos e quem está conosco. Amém, amém? Então invista na sua vida espiritual, invista na vida do Espírito, para que você colha resultados extraordinários na sua vida. Lembre-se que a colheita ela é proporcional à semeadura. Se você semear muito no Espírito, você vai colher muito. Mas se a sua semeadura na vida no Espírito, na vida espiritual for pouca, você vai colher pouco. Então aquilo que você poderia experimentar, o extraordinário de Deus, e vivenciar milagres e coisas que ninguém nunca vivenciou, se você plantar pouco na sua vida espiritual, na comunhão com Deus, você vai colher pouco. Mas se você plantar muito, vale a pena. Amém? Aleluia. Sabe, a palavra de Deus, ela nos mostra logo na antiga aliança, que a vontade de Deus sempre foi ter comunhão conosco. A vontade de Deus sempre foi se relacionar com o ser humano. Afinal de contas, nós somos as primícias, a coroa da criação. E quando Deus nos criou, Ele se alegrou com o que Ele tinha feito, porque Ele fez alguém igual a Ele, a sua imagem e a sua semelhança. Ele deu capacidade para governar. E nós vemos que quando o homem pecou e se afastou de Deus, Deus começou a buscar meios para trazer o homem de volta à comunhão. E uma das formas foi o tabernáculo. Deus levantou, né? Deus falou com Moisés, e nós vamos ver vários modelos, e um deles foi o tabernáculo que Moisés levantou debaixo de uma ordem de Deus, e Deus começou a trazer todas as instruções, o modelo para Moisés. E sabe, queridos, tudo naquele tabernáculo representava o que seria real hoje na nova aliança em Cristo Jesus. E os homens, eles, para terem seus pecados perdoados, para que eles pudessem ser ouvidos por Deus, ou para que eles pudessem ter uma instrução de Deus, eles precisavam fazer sacrifícios de animais. E não era de qualquer jeito, não era qualquer sacrifício. A oferta deles, como sacrifício, era o melhor que eles tinham dos seus animais, para ofertar a Deus. E eles repetiam isso ano após ano.
Por quê? Porque uma vez que eles tinham o perdão dos pecados, por causa da natureza de pecador, eles voltavam a fazer tudo aquilo que Deus aborrecia. Eles voltavam a praticar as mesmas coisas que não agradavam a Deus, porque eles não tinham domínio sobre o poder do pecado. Mas Jesus veio e resolveu essa história de uma vez por todas. Amém? Então hoje, na nova aliança, eu e você não precisamos mais estar matando touro, nem matando bode, nem pombinha, né? Nem boi, para que Deus nos ouça, porque hoje nós estamos edificados e fundamentados numa superior aliança, fundamentada em superiores promessas, amém? Nós estamos fundamentados em Cristo. Ele foi o sacrifício perfeito, aceito por Deus, para que eu e você pudéssemos ser esses verdadeiros adoradores da nova aliança. Mas sabe que na nova aliança existem sacrifícios, não de animais, porque eles não tiveram poder de mudar a condição do homem, mas existem sacrifícios espirituais. De fato, né, eu não vou mandar você abrir lá, mas lá em 1 Pedro, você pode anotar, capítulo 2:5, diz que eu e você, nós somos edificados uma casa espiritual. Diga, eu sou uma casa espiritual. Aí diz aqui com a finalidade, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus por intermédio ou por meio de Jesus Cristo. Então eu fui edificada uma casa espiritual para cumprir um sacerdócio. E nesse sacerdócio santo, que eu e você fomos chamados, ele foi nos dado com uma finalidade de oferecermos sacrifícios espirituais. E os sacrifícios espirituais, ele é agradável a Deus, é o que Deus recebe nessa nova aliança. Amém, amém? Lá em Hebreus 13:15, também não precisa abrir lá, diz assim, só anote, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre, diga sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós somos uma casa espiritual e nós temos um sacerdócio para cumprirmos aqui na terra. E nesses sacerdócios, o sacrifício que nós oferecemos a Deus são sacrifícios espirituais que agradam a Deus. E lá em Hebreus diz que nós devemos sempre, em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, oferecer sempre a Deus, por meio de Jesus, um sacrifício de louvor que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o nome de Jesus. Então, só por meio de quem? De Jesus. Jesus é a palavra. Diga, Jesus é a palavra. Então, eu e você, como uma casa espiritual que somos, como um sacerdote santo desta casa, que oferecemos a Deus um sacrifício de louvor, todos os dias, em qualquer lugar, nós fomos chamados para oferecer sempre um sacrifício de louvor a Deus por meio de Jesus ou por meio da palavra. Só quem vai oferecer um sacrifício de louvor a Deus, que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o nome de Jesus, são aqueles que estão sobre a palavra. São aqueles que estão edificados sobre a palavra. São aqueles que não abrem mão da palavra. São aqueles que têm colocado a palavra diante dos seus olhos. São aqueles que têm colocado a palavra dentro do seu coração. São aqueles que têm guardado a palavra e decidido praticar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é a nossa realidade, ponto final. A palavra de Deus é a nossa verdade. Tem muita gente ensinando de forma errada aí, que cada um tem a sua verdade, que a verdade é relativa, a mentira do diabo. Só existe uma verdade. Jesus disse, eu sou. Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E essa verdade, ela é segura para nós andarmos nela todos os dias. Por quê? Porque essa verdade é perfeita.
Ela é a palavra de um Deus imutável. Ela é uma palavra de um Deus que não muda de acordo com as circunstâncias. Ela não é uma palavra de um Deus que um dia está de bom humor e outro dia está de mau humor. Não! A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela permanece até hoje. Tudo aquilo que ela criou, ela sustenta pelo seu poder. A palavra é o próprio Deus, tudo aquilo que Ele é, o seu caráter, a sua maneira de agir, a sua glória, tudo está investido na sua palavra. Aquilo que Ele diz é, e aqueles que creem desfrutarão. Amém? Diga, eu fui chamado para manifestar sacrifício de louvor a Deus. Então, aquele que vive a palavra, aquele que se ocupa da palavra, aquele que se enche da palavra, ele sempre vai dar uma resposta a qualquer circunstância que se levante com a palavra. E é a palavra que muda qualquer quadro, queridos. É na palavra que está o poder para criar o que não existe. É na palavra que está o poder para quem está em morte desfrutar da vida. Amém? O poder da ressurreição está na palavra de Deus. Se eu e você nos enchemos da palavra de Deus, quando formos apertados pelas circunstâncias ou em qualquer momento da nossa vida, quando a nossa boca se abrir, o que vai ser liberado é a palavra. O que vai ser liberado são milagres. O que vai ser liberado é a solução dos problemas que nós enfrentamos. Amém? Então se encha da palavra todos os dias, porque você tem a palavra, você sempre vai responder às circunstâncias adversas, porque você está cheio da palavra, e por isso você vai sempre triunfar. Por isso eu e você sempre vamos triunfar. Amém? Então o sacrifício que é o fruto dos nossos lábios, além de ser agradável a Deus, demonstra também a nossa fé nele. O sacrifício como fruto dos lábios. Por que é um sacrifício? Porque nem todo tempo você quer a sua carne, né? A sua carne que milita contra o seu espírito, quer fazer a vontade de Deus. Quer falar segundo a palavra de Deus, segundo o modelo, segundo o padrão, segundo o manual. Porque a nossa carne, ela quer fazer aquilo que é confortável para ela. Se está doendo, ela quer chorar. E ela quer dizer para todo mundo que está doendo. Mas quando você entende que não é a sua carne quem manda em você, e que você não é carne, você é um espírito, você muda a história que você está vivendo com a palavra. Então você sentindo vontade ou não, doendo ou não, você vai dizer o que está escrito. Você vai dizer o que a palavra diz. Você é um cooperador de Deus. Você vai estar concordando com a palavra em todo o tempo. E sabe o que vai acontecer? A circunstância vai mudar. Amados, eu já passei cada situação de muitas vezes. Sabe, quando eu estava, vamos supor assim, uma certa vez, eu estava para ensinar no Rema na segunda-feira. E no domingo, apareceu uma ferida na minha boca, que até água, na minha língua, que até a água doía. E os pensamentos vêm, o diabo vem, e a carne, né, começa a trazer sugestões também, porque ela é aliada do diabo. E agora? Liga para lá, diga que não vai ter condições de você ensinar, você não consegue nem tomar água, está tendo dificuldade até de falar, como você vai dar aula? Estou dando só um exemplo. Mas quando nós sabemos em quem nós cremos e quem está conosco, eu disse, Satanás, você perdeu seu tempo. Porque do jeito que apareceu vai sumir, porque eu não vou deixar de fazer do que Deus me chamou para fazer por conta de circunstâncias. E eu fui pela fé, queridos, não falei nada com ninguém. Apenas declarei que eu era curada, repreendi aquele sintoma e fui na fé. O que aconteceu? Comecei a dar aula, do jeito que veio sumiu. Poder da palavra. Poder do Espírito, a unção que despedaça todo jugo. Tem muita gente que perde o melhor de Deus e deixa de desfrutar milagres extraordinários, porque quando a circunstância chega, concorda com ela. Nós não vamos negar as circunstâncias, mas nós podemos mudar com a palavra que está dentro de nós. Nós não somos doentes, nós somos curados. Agora o diabo quer nos convencer que nós somos doentes, mas doente é ele.
Amém? Não aceite como normal aquilo que Deus não te deu. Ações de graças vai fazer com que você reconheça que tudo o que você precisa para viver uma boa vida nessa terra já foi dado por Jesus. E você só vai agradecer. Mas sabe, queridos, não espere a doença chegar para você declarar o que a palavra diz a seu respeito. Não espere o dia mau chegar para você confessar a palavra. Não, você tem que se vacinar hoje. É por isso que eu digo a você, se está sendo pouco, o nível de palavras está na hora de aumentar para você viver coisas grandes. Porque se continuar do mesmo jeito, vai viver as mesmas coisas. E Deus não nos chamou para viver as mesmas coisas. Deus não nos chamou para viver uma vida rotineira. Deus nos chamou para viver em novidade de vida todos os dias. Amém? Todos os dias Ele tem algo novo para nos presentear. Mas nós precisamos estar concordando e andando com Ele na sua palavra todos os dias. Sem abrir mão dela. Falando o que ela diz, agindo como ela nos ensina a agir. Amém, queridos? Diga, eu sou filho de Deus. Eu pareço com o meu Pai. Então lá em Salmos, capítulo 50, no versículo 13, eu vou ler lá, na Almeida, Revista Atualizada. Diz assim: acaso, como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Meu Deus, de que me serve? Tem muita gente querendo comprar Deus ou agradar a Deus fazendo sacrifício de tolo. Mas quando se trata de praticar a palavra, não pratica. Então ele faz campanha e durante a campanha ele faz tudo o que ele pede para fazer, porque a vitória é certa depois da campanha. E depois ele volta a viver como alguém que não considera a palavra. Como alguém que despreza a palavra. Por quê? Porque não pratica. Aquilo que nós consideramos como precioso, nós paramos para dar atenção e nós praticamos. Tem uma versão que diz assim, aqui diz, desprezas a palavra. Tem outra que diz, vocês consideram minha palavra lixo. Deus chamando a atenção dos perversos. Deus chamando a atenção de ímpios. E Deus estava falando entre o seu povo. É possível no nosso meio ter pessoas perversas. Que é pessoas perversas? Cheias de incredulidade. A palavra está sendo ministrada, mas ela acha, eu também acho que não é assim não. E ela decide fazer as coisas do seu jeito. Está desprezando a palavra. Está desprezando aquilo que tem o poder de salvar a sua vida. Mas isso não acontece entre nós, amém? Eu estou só dando um alerta, porque é o que o Pai está, Deus está falando com o seu povo. Lá no versículo 23 ele diz, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Sabe, queridos, uma vida de ações de graças é uma vida que precede os milagres. Não deixa você ser movido pela ingratidão. Reconheça as pessoas que Deus tem levantado para ser uma bênção na sua vida. Nós precisamos uns dos outros, por isso nós somos corpo. Quando você começa a ver a palavra falar sobre o corpo, começa a falar que mesmo sendo membros diferentes uns dos outros, mas cada um de nós temos uma função, e essa função só vai trazer o benefício para o corpo se elas estiverem trabalhando juntas, cumprindo o propósito. A mão não pode dizer que é mais importante do que o pé, porque ela é mão. Não, a mão tem a sua importância no corpo, assim como os pés, assim como o nariz, assim como a boca. Trazendo o exemplo do corpo humano, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E nós precisamos entender que o Pai conta conosco para desenvolvermos a habilidades e capacidade que Ele nos deu. Para beneficiar todo o corpo, amém? Quando cada membro faz a sua função, dá o seu melhor, quem ganha é o corpo. Quem ganha é Jesus, que é o cabeça. Porque tudo que fazemos é para Ele, amém?
Então, uma vida de ações de graças, você reconhecendo o poder da palavra, você reconhecendo o amor de Deus, você reconhecendo, sabe, o que cada pessoa que passa na sua vida significa para você. Não é o que as pessoas têm que valem mais do que elas, são o que elas são. O seu valor não está naquilo que você tem para me oferecer. O seu valor está em quem você é, porque foi por você que Jesus pagou um preço tão alto. É por isso que nós temos que adorar somente a Deus. A adoração vai além, é um amor extremo. Já viu aquelas pessoas que dizem, mas fulano é muito radical, tudo é Jesus, tudo é a palavra. A gente não consegue falar nada com ele, porque ele só sabe falar da palavra, mas é porque eu adoro a Jesus, é porque você adora Jesus. E quando nós adoramos alguém, não sai nada da nossa boca a não ser ele. Nós sabemos o valor que ele tem na nossa vida, nós sabemos o que ele fez por nós, e o que ele tem feito, amém? Então, aquele que quer conhecer Jesus precisa lhe conhecer, porque nós adoramos a Jesus, sabe? Nós nos tornamos cada dia mais parecidos com ele, porque nós somos influenciados pela presença, influenciados através da comunhão, influenciados através da intimidade, e quem chegar perto de nós, vai ser marcado por Jesus, pelo seu amor. Então, nós precisamos entender essas verdades e manifestar Jesus. Eu vejo muitas vezes as pessoas, elas acham que os outros têm obrigação de ajudá-las, ou obrigação de abençoá-las. Amados, tudo aquilo que é obrigação não traz louvor para Deus. Tudo tem que ser fundamentado no amor. Porque nós amamos, nós vamos praticar boas obras. Porque nós amamos a Deus e nós temos o amor de Deus, nós temos a marca do discípulo, que é o quê? Se compadecer e ajudar uns aos outros. Amém? Mas nada disso, se for feito por obrigação, até para Deus, ele não recebe. Tem que ser por amor. Existem pessoas que passam na nossa vida só por um curto período, mas ele foi Jesus para nos socorrer na hora que a gente mais precisava. E a gente precisa estar trazendo a memória. Sabe, Davi? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Sabe por quê? Porque se você não tiver o tempo todo trazendo a memória, quem é Jesus para você? O que a palavra significa para você? Você pode muitas vezes ser encontrado como um coração ingrato, está o tempo todo reclamando de Deus e deixando de reconhecer os benefícios e as bênçãos que Ele tem manifestado na sua vida. Amém, queridos? Então a gente vê Davi falando, olha os benefícios que ele diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Você fica feliz por isso? Saber que os seus pecados todos foram perdoados por Jesus? É Ele quem perdoa e dá as tuas iniquidades, né? Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, seus pecados. Quem sara todas as tuas enfermidades? Quem? Jesus, a palavra. Quem da cova ou da morte te resgatou, redime a tua vida, e de coroa e de graça, coroa de graça e misericórdia, Ele te coroou, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você vai ver sempre, em vários contextos, em várias referências, Deus mostrando para mim e para você, como Ele se agrada de um coração que transborda em ações de graças, que o reconhece. Quando você é promovido, graças a Deus, Pai, muito obrigado. É você quem me promove, é você quem me dá forças, é você quem me dá sabedoria, é você quem me dá, sempre trazendo e manifestando a glória a Ele, porque tudo vem dEle, queridos. Eu e você sem Ele, não temos nada, não podemos nada, mas porque temos Jesus, nós podemos tudo. Então você vai ver sempre a palavra falando sobre isso, desenvolver um coração grato. Quem foi o rei Davi? O quanto ele foi promovido, até hoje nós aprendemos com atitudes dele.
em relação de querer agradar a Deus, de retribuir a Deus e de reconhecer as suas vitórias conquistadas, que era por causa do Senhor. Assim deve ser eu e você na nossa vida diária. Reconhecer o Senhor. Sabe, Jesus era alguém que pela intimidade, pela comunhão, ele sempre transbordava em ações de graças. Ele era uma vida expressa de amor, de gratidão. E até mesmo, antes mesmo dos milagres se manifestar, Jesus levantava as mãos e dizia: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouves. Pai, graças te dou. Sempre antes de Jesus fazer algo, de um grande milagre se manifestar, ele agradecia ao Pai. O que isso pode trazer como lição para mim e para você? Que uma vida de ações de graças precede milagres. Quer viver milagres extraordinários? Desenvolva uma vida de ações de graças, reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos, reconhecendo o Senhor em cada área da sua vida. Amém? Quando nós oramos, quando nós vamos aprender sobre oração, nós aprendemos que nós pedimos uma vez, né? Lá no Evangelho de João diz que, e esta é a confiança, é 1 João 14, que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve e nos responde. E se sabemos que Ele nos ouve, nós já temos por certo garantido os pedidos que Ele temos feito. 5,14. Então é a certeza que você tem quando você pede algo ao Pai, que Ele te ouve. Isso é através da fé, de conhecer o Pai, ter convicção no seu caráter, na sua natureza. E como é que você recebe? Pela fé. E qual é a expressão da fé para você receber os pedidos que você tem feito a Deus? Ações de graças. Então eu posso dizer, oração ela pede, não é assim? Uma das formas de orar é pedir, mas o louvor recebe antes de ver, porque já tem certo que os seus pedidos foram atendidos. Então uma vida de ações de graças faz com que eu e você traga do mundo espiritual o que já está disponível para nós e se manifeste no mundo físico. Ações de graças. Tenho certeza que já é meu Pai me deu, meu Pai me ouviu, me respondeu. Toda vez que você for falar, toda vez que você passar por uma situação, reconheça o Senhor como aquele que é maior, como aquele que está com você, como aquele que te ouve e como aquele que te responde. Amém? Diga comigo, louvor é uma expressão de fé e de ações de graça. Então o louvor a Deus, uma vida de ações de graças é uma vida de louvor a Deus. E o louvor a Deus, ele vai fazer com que eu e você tire os olhos das circunstâncias que nós estamos enfrentando e coloquemos na sua palavra que é perfeita, porque é a palavra que nos salva. Então permaneça na palavra, desenvolva uma vida de ações de graças, né? Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter os meus pais comigo, ter meus irmãos. E sabe, nós temos que aproveitar cada oportunidade que temos para abraçar, para beijar, para perdoar, para dizer para o outro quanto nós o amamos, quanto eles são importantes para nós. Isso é família. Nós somos uma família. E nós precisamos aprender a conviver uns com os outros, celebrando as diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Amém? Então vamos celebrar o amor de Deus em nós. Sabe, o que nos identifica como filho de Deus é o amor de Deus em nós, é Cristo que nos identifica e nos chama para a unidade. Então vamos viver uma vida cheia de gratidões. Os líderes, seja grato por servir no departamento que você serve. Seja grato porque Deus lhe colocou ali. Existe um propósito para o seu crescimento e aperfeiçoamento. Tudo tem um tempo, seja fiel no tempo que Deus tem lhe dado. Seja fiel, cumpra o propósito e Deus vai te promover para coisas maiores. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia. Pai, obrigado por tua palavra. Ela é vida e saúde para nós. Pai, nós escolhemos a melhor parte, que é ser instruído por ti, que é ouvir os teus conselhos e praticar, Pai. Obrigado por corações
produtivos nesta manhã, Pai, que receberam a Tua palavra e que essa semente venha produzir muitos frutos para o Teu louvor, para a Tua glória, Pai. Que possamos cada dia entender que Tu és a fonte de tudo que nós temos, tudo que é bom. O nosso Pai perfeito, o Pai com quem podemos contar, o Pai que nos ama, o Pai que nos supre, Pai, porque temos o Senhor, porque temos a Tua palavra, porque temos Jesus, nada nos falta. Nós somos guardados, protegidos e abençoados com a Tua palavra, com a Tua presença. Obrigado, Pai, pelo espírito de ousadia para viver coisas maiores e pela disposição do coração, Pai, de ser mais intenso na comunhão e na intimidade contigo. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Podem sentar, queridos.